Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. O refúgio. Era uma noite gelada de Halloween quando um grupo de 5 amigos decidiu escapar da agitação da cidade e passar o feriado em uma cabana isolada no coração da floresta. Ana, Lucas, Carla, Rafael e Juliana estavam entusiasmados, prontos para um final de semana de diversão e aventura. A cabana, que pertencia à avó de Ana, havia sido um refúgio de verão para ela durante a infância, cheia de memórias e histórias. Enquanto dirigiam por uma estrada sinuosa, cercada por árvores altas e escuras, a tensão começou a aumentar. A conversa fluiu naturalmente entre risadas e planos, mas, à medida que a noite se aproximava, uma estranha aura envolvia o lugar. As luzes da cabana piscavam, criando uma atmosfera misteriosa. "Isso é só o vento", disse Lucas, o mais cético do grupo, enquanto tentava tranquilizar os amigos. "Vocês estão apenas nervosos por causa do Halloween." "Eu não sei, Lu", respondeu Carla, olhando pela janela. "Esse lugar parece diferente." Assim que chegaram, a cabana se revelou charmosa, mas também um pouco deteriorada, como se o tempo tivesse deixado suas marcas. O cheiro de madeira velha e o crepitar da lareira criavam uma sensação acolhedora. Mas uma estranha sensação de estar sendo observado pairava no ar. Na primeira noite, depois de um jantar animado, os amigos se reuniram ao redor da fogueira. A luz das chamas dançava em seus rostos, e eles começaram a contar histórias de terror. Juliana, a mais corajosa do grupo, começou a narrar uma lenda local sobre um espírito que vagava pela floresta, buscando vingança por um antigo sacrifício. "Dizem que, toda vez que alguém vem para esta floresta, o espírito se torna mais forte", contou ela, com a voz baixa. O clima descontraído logo se transformou quando, de repente, um grito distante ecoou pela noite, interrompendo a história. "O que foi isso?", perguntou Rafael, olhando nervosamente para os outros. Todos se calaram, o coração batendo forte. "Foi só um animal, não se preocupem", disse Lucas, mas seu olhar traía sua própria incerteza. Decididos a investigar, o grupo armou-se com lanternas e começou a andar pela floresta. O silêncio era ensurdecedor, e cada passo parecia ecoar como um alerta. Ao chegarem a uma clareira, notaram algo peculiar, uma cabana antiga e abandonada, com janelas quebradas e uma atmosfera sinistra. "Devemos entrar?", perguntou Carla, hesitante. "Claro! Isso é perfeito para uma história de terror", respondeu Juliana, empolgada. Dentro da cabana, eles encontraram objetos estranhos, velas derretidas, símbolos desenhados no chão e um diário empoeirado. O diário pertencia a um antigo morador que falava sobre rituais sombrios e sacrifícios realizados na floresta. À medida que liam, a atmosfera se tornava mais pesada, e um frio inexplicável percorria suas espinhas. Naquela noite, enquanto tentavam dormir, os sussurros começaram. Ana acordou com a sensação de que alguém a observava. Olhando pela janela, ela viu uma figura encapuzada se movendo entre as árvores. O medo se espalhou pelo grupo, mas Lucas insistiu que era apenas a imaginação. Na manhã seguinte, eles decidiram que precisavam voltar à cabana abandonada para investigar mais. A cada passo, a sensação de que estavam sendo seguidos aumentava. Carla começou a sentir que as árvores estavam mais próximas, como se estivessem se fechando ao redor deles. À medida que o sol começava a se pôr, o grupo encontrou uma antiga tumba no fundo da floresta. A lápide estava marcada com os mesmos símbolos que encontraram na cabana abandonada. "Isso não é bom", murmurou Rafael. "Devemos ir embora." Mas era tarde demais. Juliana, atraída por uma força invisível, se afastou do grupo. "Juliana, não!", gritaram os amigos, mas ela estava paralisada, olhando fixamente para a tumba. De repente, uma sombra se ergueu da terra, uma figura espectral que emanava uma energia maligna. O espírito começou a sussurrar, chamando Juliana para se juntar a ele. O terror tomou conta do grupo, e eles tentaram arrastar Juliana de volta, mas a força do espírito era muito forte. "Precisamos fazer algo", gritou Ana, desesperada. "Não podemos deixá-la aqui." Os amigos, em uma tentativa desesperada, começaram a buscar o diário, que parecia ter respostas.
Eles encontraram um ritual de resgate, mas sabiam que isso exigiria um grande sacrifício. Enquanto tentavam decifrar as instruções, a figura espectral se aproximava cada vez mais. Em uma corrida contra o tempo, eles decidiram realizar o ritual, invocando os poderes dos antigos moradores da floresta. Mas, ao fazer isso, o espírito se enfureceu. Uma batalha de vontade se iniciou, e o grupo teve que lutar não apenas pela vida de Juliana, mas também pela sua própria sobrevivência. Conseguindo completar o ritual, um feixe de luz envolveu Juliana, mas ao custo de Rafael, que se lançou contra o espírito para salvá-la. O espírito foi finalmente banido, mas Rafael desapareceu na escuridão. Os amigos conseguiram sair da floresta, mas a experiência os marcou para sempre. O silêncio da floresta se tornou uma lembrança constante de sua jornada, e enquanto se afastavam da cabana, a voz de Juliana ecoava na brisa, um lembrete de que algumas almas nunca encontram paz. A última transmissão. Clara, Bruno, Tiago e Sofia eram estudantes de jornalismo em busca de uma grande história para impressionar seus professores e ganhar notoriedade. Após ouvirem boatos sobre uma estação de rádio abandonada que, durante anos, transmitiu mensagens de pessoas que haviam morrido de forma trágica, eles decidiram investigar. O grupo estava determinado a passar a noite na estação, com a ideia de transmitir ao vivo suas descobertas. Quando chegaram ao local, a estação se mostrava imponente, mas também decadente, com janelas quebradas e a estrutura coberta de trepadeiras. O ar estava carregado de uma tensão inexplicável, e eles não podiam deixar de sentir que algo estava errado. O antigo transmissor ainda parecia funcionar, mas o ambiente era inquietante, e um leve cheiro de mofo pairava no ar. "Está tudo bem aqui?" "Parece que ninguém esteve aqui em anos", disse Bruno, olhando ao redor com cautela. "É por isso que estamos aqui." "Para descobrir o que aconteceu", respondeu Clara, animada. Com o equipamento pronto, o grupo iniciou a transmissão ao vivo. Clara e Tiago se revezavam nos microfones, enquanto Sofia filmava e Bruno ficava responsável pelas mensagens recebidas. À medida que conversavam, começaram a receber chamadas de ouvintes. No início, eram apenas curiosos, mas logo as mensagens se tornaram inquietantes. "Clara, você tem que ouvir isso", disse Bruno, olhando para o monitor. "Alguém disse que você tem um segredo que deve contar." Clara ficou pálida. "Como eles sabem disso?" As mensagens continuaram a chegar, revelando segredos sobre a vida de cada um. "Tiago, você nunca contou a ninguém sobre o acidente", uma voz murmurou, fazendo com que todos olhassem para ele. Tiago, que havia perdido um amigo em um acidente de carro, parecia paralisado. "Isso não é possível", ele sussurrou. "Como eles sabem?" A atmosfera se tornava cada vez mais tensa e desconfortável. O grupo começou a se desentender, com Bruno tentando manter a calma enquanto Clara e Sofia estavam claramente nervosas. O tom da transmissão se tornava mais sério, e eles decidiram investigar a história da estação. Vasculhando o local, encontraram um diário empoeirado que pertencia a um antigo DJ da estação. Ele descrevia como a estação transmitia mensagens de espíritos que não conseguiam descansar, buscando respostas sobre suas mortes. O diário também revelava que o DJ tinha desaparecido misteriosamente após uma transmissão. Com o clima pesado, o grupo ouviu um barulho vindo do transmissor. A voz do DJ começou a ecoar, pedindo ajuda. "Estou preso aqui! Libertem-me!" a voz gritava. O grupo estava em pânico, sem saber o que fazer. "Precisamos desligar isso", gritou Sofia, mas Tiago estava hipnotizado pela voz. "Não, precisamos descobrir o que aconteceu." A tensão aumentou quando uma sombra apareceu na sala, uma figura envolta em névoa. O espírito do DJ estava ali, e ele estava furioso. "Vocês não deveriam estar aqui. Esta estação é uma prisão." Os amigos perceberam que a estação tinha um propósito sombrio. Ela não apenas transmitia mensagens de além-túmulo, mas também aprisionava os espíritos dos mortos. Para libertar o DJ, eles precisavam realizar um ritual usando as mensagens que haviam recebido. Sem tempo a perder, o grupo se preparou para o ritual, mas a presença do espírito se tornava cada vez mais forte. Clara e Tiago se juntaram,
tentando canalizar a energia para ajudar o DJ, enquanto Sofia e Bruno tentavam conter a fúria da entidade. O ritual começou, e a sala foi preenchida com uma luz intensa. Mas a sombra se tornou violenta, tentando impedi-los. Vocês não têm poder sobre mim, ela gritou. As mensagens ecoavam em uma cacofonia, mas Clara conseguiu se concentrar e, com um último esforço, gritou o nome do DJ. A luz cresceu e, com um estrondo, a figura foi sugada para o transmissor. Após o feixe de luz, o espírito desapareceu e a estação ficou em silêncio. O grupo, exausto, percebeu que haviam conseguido libertá-lo. No entanto, a estação agora estava em ruínas, e eles sabiam que precisavam sair rapidamente. Isso nunca mais deve acontecer, disse Bruno, enquanto corriam para fora. Ao chegarem ao carro, Clara olhou para trás e viu uma luz piscando na janela da estação. O DJ acenava para eles, grato, mas sua expressão era de tristeza. Ele ficou preso por tanto tempo, sussurrou ela, enquanto se afastavam da estação. O grupo voltou para a cidade, mas a experiência os deixou marcados. A última transmissão da rádio ressoava em suas mentes, lembrando-os de que, às vezes, as histórias mais assustadoras não vêm apenas da ficção, mas da realidade que tentamos entender. O passageiro. Em uma noite chuvosa, Marcos, um caminhoneiro experiente, estava dirigindo por uma estrada isolada quando decidiu parar em um posto de gasolina para reabastecer. O lugar era pequeno, com apenas uma loja de conveniência e uma bomba de gasolina. Enquanto abastecia o caminhão, ele notou uma figura solitária sob um guarda-chuva, esperando na beira da estrada. Ao se aproximar, Marcos percebeu que era uma mulher, parecendo perdida e à procura de ajuda. Você precisa de uma carona? Ele perguntou, hesitante. Ela sorriu, e seus olhos brilharam com um misto de gratidão e tristeza. Sim, por favor. Meu nome é Ana. Marcos hesitou por um momento, mas a solidão da estrada o convenceu a ajudar. Ana entrou no caminhão, e Marcos ligou o motor. Para onde você vai? Ele perguntou. Estou tentando voltar para casa, mas perdi o ônibus, respondeu ela, olhando pela janela. A estrada estava deserta, e a chuva caía incessantemente, criando uma atmosfera melancólica. Enquanto dirigiam, Marcos começou a fazer perguntas, mas Ana parecia evasiva. Ele percebeu que ela olhava frequentemente para o retrovisor, como se estivesse esperando algo. A cada quilômetro percorrido, a tensão no ar aumentava, e o clima mudava de um simples passeio para algo mais inquietante. Está tudo bem? Perguntou Marcos, preocupado. Sim, só sinto que estamos sendo seguidos. Ele riu nervosamente, tentando desviar a atenção. Não se preocupe, só somos nós na estrada. Mas Ana continuava a olhar ansiosamente para trás. Após um tempo, a estrada se tornou mais estreita e sombria. Os faróis do caminhão iluminavam a neblina que se formava, e Marcos começou a se sentir incomodado. Talvez eu devesse parar e você deveria pegar um táxi, sugeriu. Não. Por favor, continue. Eu preciso chegar em casa, implorou Ana, com uma súplica nos olhos. Marcos hesitou, mas acabou concordando. Ele acelerou o caminhão, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Então, uma estranha sensação de que alguém estava no banco de trás começou a invadir sua mente. Ele olhou para o retrovisor e, por um breve momento, viu uma sombra escura, mas quando olhou de novo, nada estava lá. A chuva começou a cair mais forte, e Ana começou a tremblar. Você tem um casaco? Perguntou. Ele tirou seu casaco e o deu a ela, mas a atmosfera estava densa, quase opressiva. A cada minuto, a sensação de que algo estava errado se intensificava. Enquanto se aproximavam de uma curva, Marcos avistou um carro estacionado na beira da estrada, com as luzes apagadas. O que é aquilo? Perguntou Ana, seu olhar se tornando mais intenso. Não sei, talvez alguém precise de ajuda. Ele desacelerou e se aproximou do veículo. Assim que se aproximaram, uma figura apareceu. Era um homem, com uma expressão sombria, que olhou para eles com olhos vazios. Ajudem-me, ele gritou. Ana ficou paralisada, e Marcos sentiu um frio na espinha.
O homem parecia estar em estado de desespero, mas havia algo de estranho em sua presença. Vamos, precisamos ir, disse Ana, seu tom de voz agora cheio de pânico. Marcos olhou para o homem, que estendeu a mão. Você não pode deixá-la ir. Ela pertence a este lugar. O caminhoneiro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Vamos embora, ele gritou, acelerando o caminhão. Enquanto se afastavam, Ana começou a chorar. Ele sabe quem eu sou, sussurrou ela. O que você quer dizer? Marcos perguntou, confuso. Eu não deveria estar aqui. Eu não estou viva. Marcos não sabia o que pensar. A realidade começou a desmoronar. Ele olhou para ela e percebeu que a cor de sua pele estava se tornando mais pálida, quase transparente. Ana, o que está acontecendo? Ele gritou. Você precisa me ajudar. Eles estão vindo atrás de mim. O pânico tomou conta dele, e ele pisou no acelerador, mas a estrada parecia interminável, e a neblina começou a envolver o caminhão. As vozes começaram a ecoar, sussurrando segredos sombrios. Ana, quem são eles? Marcos perguntou, desesperado. Os que vieram antes de mim. Eles querem me levar de volta. A cada palavra que Ana pronunciava, sua forma se tornava menos definida. Eu não quero morrer. Por favor, me ajude. A estrada à frente se tornava cada vez mais estreita, como se estivesse se fechando em torno deles. Marcos sabia que precisava fazer algo. Ele se lembrou de uma lenda que ouviu sobre espíritos que não podiam cruzar pontes. Ele avistou uma ponte antiga à frente. Ana, vamos atravessar a ponte, disse ele, sua esperança renovada. Se você conseguir atravessar, talvez você possa ficar livre. Com a determinação renovada, Marcos acelerou em direção à ponte. A neblina se tornava mais densa, e os sussurros aumentavam, tentando convencê-lo a desistir. Mas ele não parou. Com um último empurrão, ele atravessou a ponte, e a presença de Ana se tornou cada vez mais forte. Assim que cruzaram, Ana gritou. Uma onda de luz envolveu o caminhão, e as vozes começaram a se dissipar. Obrigada, Marcos. Eu estou livre, ela exclamou, seu sorriso iluminando o rosto antes de desaparecer em uma explosão de luz. Marcos ficou sozinho na estrada, ainda tremendo com a experiência. O caminhão parou, e o silêncio tomou conta do lugar. Ele olhou para trás, esperando ver Ana, mas apenas o vazio o encarava. Ele sabia que havia feito a coisa certa, mas a experiência o marcou para sempre. Enquanto dirigia de volta para casa, o coração ainda batia acelerado, e ele se perguntava quantas outras almas estavam presas na estrada, esperando por alguém que as libertasse. A luz na floresta. Em uma pequena cidade cercada por densas florestas, um grupo de amigos decidiu acampar durante o fim de semana. Eles montaram suas barracas em uma clareira iluminada pela luz da lua. Após um dia de caminhadas e diversão, se reuniram em volta da fogueira, contando histórias de terror e rindo. Mas, ao caírem na noite, algo mudou. Uma estranha sensação de inquietação tomou conta do grupo. Enquanto as chamas crepitavam, um dos amigos, Lucas, mencionou um velho mito sobre uma luz misteriosa que aparecia na floresta. Diziam que aqueles que seguiam essa luz nunca mais eram vistos. Isso é só uma lenda, riu Júlia, mas, no fundo, sentiam um arrepio percorrer sua espinha. Após algumas horas, eles decidiram dormir. Durante a madrugada, Júlia acordou com um brilho intenso vindo do lado de fora da barraca. Curiosa, ela saiu para investigar. A luz pulsava como se estivesse chamando-a, e um impulso inexplicável a atraía. É só um reflexo da lua, pensou, mas a curiosidade era mais forte. Seguindo a luz, ela se afastou do acampamento. A floresta estava silenciosa, exceto pelo som distante do vento nas folhas. A luz dançava à frente, e Júlia não pôde resistir. Ao se aproximar, notou que não era um objeto, mas uma figura humana envolta em um brilho etéreo. Venha, sussurrou a figura, sua voz suave e hipnotizante. Estou aqui para te levar para casa. Júlia hesitou, lembrando-se das histórias. Mas a solidão e a escuridão a cercavam,
e a figura parecia prometer conforto e segurança. Enquanto isso, seus amigos acordaram e perceberam a ausência de Júlia. Preocupados, eles começaram a procurá-la. Chamaram seu nome, mas a única resposta era o eco distante da floresta. Ela não pode ter ido muito longe, disse Lucas, mas a ansiedade crescia a cada minuto. Júlia estava prestes a estender a mão para a figura quando uma voz familiar a interrompeu. Júlia, volte. É uma armadilha. Era Lucas, que corria em direção a ela, seu rosto pálido de preocupação. A figura hesitou, olhando para Lucas com uma expressão de raiva. Você não deveria ter vindo aqui, sussurrou, com a voz agora cheia de hostilidade. A luz piscou violentamente, e a atmosfera ao redor começou a mudar. Júlia, em um momento de clareza, percebeu o perigo. Lucas, me ajude! Ele se lançou na direção dela, e juntos correram de volta, com a luz os seguindo. O som de risadas sinistras ecoou pela floresta, enquanto os amigos tentavam alcançar o acampamento. Finalmente, quando estavam prestes a se perder na escuridão, chegaram ao local seguro, mas a luz parou na borda da floresta, pulsando como uma estrela moribunda. Ela queria me levar, disse Júlia, tremendo. Precisamos ir embora agora. Com o coração acelerado, eles desmontaram rapidamente o acampamento e partiram, nunca olhando para trás. A floresta, uma vez familiar, agora parecia uma prisão de pesadelos, e a luz, uma lembrança constante de que algumas lendas não devem ser desafiadas. A casa abandonada. Em uma cidade conhecida por suas lendas urbanas, um grupo de adolescentes decidiu explorar uma casa abandonada que, segundo diziam, era assombrada. A casa tinha sido deixada de lado por anos, suas janelas quebradas e a entrada coberta de era. Armados com lanternas e coragem, eles cruzaram o limiar, rindo nervosamente. Mas assim que entraram, a atmosfera mudou. O ar estava pesado e um cheiro de mofo e decadência preenchia o espaço. Enquanto exploravam os cômodos empoeirados, começaram a ouvir sussurros suaves, como se alguém estivesse conversando em um tom baixo. É só o vento, disse Tiago, mas a inquietação era palpável. As paredes pareciam pulsar com uma energia estranha. No andar de cima, encontraram um quarto com fotos antigas nas paredes, mostrando uma família feliz que uma vez viveu ali. No entanto, havia uma foto que os intrigou, uma menina com um olhar triste, quase como se estivesse chorando. Que estranho, comentou Ana, mas logo esqueceram quando uma porta se fechou abruptamente atrás deles. Os adolescentes se entreolharam, a adrenalina disparando. Vamos sair daqui, sugeriu Marcos, mas quando se viraram, a escada estava envolta em uma névoa espessa, e a entrada parecia ter desaparecido. O pânico começou a se espalhar. O que está acontecendo? Perguntou Ana, sua voz tremendo. Nesse momento, a luz de uma das lanternas piscou e, em meio à escuridão, apareceram figuras sombrias que começaram a se materializar. Eles eram os membros da família da foto, mas seus rostos estavam distorcidos pela dor e sofrimento. Vocês não deveriam estar aqui, ecoaram em uníssono. Os adolescentes correram, tentando encontrar uma saída, mas as sombras os seguiam, rindo com vozes que ecoavam de forma macabra. A casa parecia um labirinto, com paredes que mudavam de lugar, impedindo sua fuga. Precisamos voltar para o primeiro andar, gritou Tiago, mas a escada estava agora bloqueada. Desesperados, eles se lembraram de uma lenda que ouviram sobre a casa, uma maneira de libertar as almas presas ali. Devemos pedir desculpas. Eles só querem descansar, disse Ana. Hesitantes, todos se reuniram e, juntos, começaram a murmurar desculpas e a contar suas histórias. Para sua surpresa, a pressão na atmosfera começou a aliviar. As sombras hesitaram, e a figura da menina da foto começou a aparecer entre eles. Libertem-nos, disse ela, sua voz suave e triste. Precisamos de paz. Os adolescentes, agora unidos, prometeram respeitar a memória da família e nunca mais desrespeitar os lugares esquecidos. Com isso, as figuras começaram a desaparecer lentamente, e a casa começou a se desfazer em uma névoa brilhante. Quando a névoa se dissipou, eles se encontraram de volta na entrada da casa, como se nunca tivessem entrado. Respirando aliviados,
Perceberam que haviam quebrado a maldição que envolvia aquele lugar. Mas a imagem da menina triste ainda pairava em suas mentes, lembrando-os de que algumas histórias são mais do que apenas lendas, são gritos silenciosos de almas que buscam paz.